Olá, queridos, no Tô com a Márcia hoje nós vamos falar sobre oração. Existem regras para a oração? Embora a Bíblia esteja repleta de histórias de pessoas que fizeram orações bem simples, como a de Jabes, que apenas pediu para que Deus o abençoasse muitíssimo, e da mulher do fluxo de sangue, que somente tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Hoje em dia vemos muitos estudos e técnicas dizendo: ore assim, determine deste jeito. É uma infinidade de regras que seriam essenciais para que Deus ouça um clamor. Mas o que realmente atrai a atenção de Deus? Cumprir uma infinidade de normas se faz necessário para que Deus escute e atenda uma oração? Para conversar sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui a pastora Márcia Vicente, do projeto Vida Nova, do Engenho da Rainha, e ela gravou um depoimento sobre o nosso 22º Congresso de Mulheres Comprometidas, que já está chegando, né? E ela contou o seu testemunho, né, sobre o nascimento do seu filho, um milagre feito por Deus, porque o seu marido não podia gerar filhos. Então, a primeira pergunta, pastora Márcia, minha filha, minha discípula, minha parceira de oração, né? Você começou o seu testemunho dizendo que quando se converteu, aprendeu que para a oração não precisa de sinal de trânsito, né? Que legal isso. Na sua opinião, não existe um momento que o sinal está vermelho em que não é indicado orar, ou verde se está propício para a oração? E aí, esse sinal de trânsito aí? É uma alegria estar aqui com a senhora, pastora, Amém. falando, né, do meu testemunho, glorificando o nome do Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor não tem filhos prediletos, né? Ele honra aquele que estão no seu caminho, que estão ali buscando fazer a vontade dele. E não existe regras, né? Não Eu existe. acho que o que existe é um coração. É verdade. Né? Um coração quebrantado, um coração contrito. verdade. E isso o Senhor não rejeita. Eu aprendi que para oração não precisa sinal de trânsito, né? Acho que em todo tempo. Em né? todo tempo, Em né? todo tempo. A Bíblia fala orai sem cessar. Sem cessar. Em todo tempo. Nós podemos orar em espírito, entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com o Pai. E o que é oração? Oração é falar com Deus. É falar com Deus. Né? É um diálogo, né? É um diálogo. A gente fala e ele fala com a gente. E ele fala com a gente. Mas para ele falar com a gente tem que aquietar. Isso. Né? Porque o Senhor não fala com as agitadas, tem que se aquietar para que a gente possa ouvir a voz de Deus, né? É verdade. E hoje as mulheres estão muito agitadas, né? É o ativismo, né, pastora Márcia? É o dia a dia, essa correria do somente se preocupar em ter, mas nós temos que nos preocupar em ser. E nós somos adoradores, nós somos mulheres que oram, não é verdade? Amém. É verdade, né? Isso eu aprendi aqui com a senhora. Né? Me converti no projeto Vida Nova, tenho muito orgulho de falar isso. E tudo que eu aprendi com a senhora, né? Eu aprendi nesse lugar, nessa terra boa. É verdade. E, assim, Deus tem feito coisas lindas na minha casa, né? Quando eu comecei a orar, buscar o coração de Deus, né? Conheci o meu esposo. Olha, que benção, né, Joelson, pastor Joelson. Conheci Joelson aqui na igreja, Nasceu né? aqui também, né? Nessa... Ele já vem de uma família já, né, de cristã já. Eu me converti aqui, né, vim de uma vida ímpia, me converti aqui. Então, quando eu conheci o pastor Joelson, ele falou para mim duas coisas, né? Que ele tinha um ministério e que talvez ele não pudesse gerar filhos em mim porque ele era estéril. Olha, ele foi sincero. Ele foi sincero. Se fosse outra, corria. Mas o homem Não e a mulher de queria. Deus, né, falam a verdade, né? São sinceros, transparentes. Né? E nós temos visto assim tantas pessoas que estão mascaradas. É verdade. Né? Isso é tão triste, né, Márcia? É verdade, porque Deus é certeiro, né? Certeiro. Ele olha o coração, né? Ele nos sonda e nos conhece e Ele sabe verdadeiramente o que está dentro do nosso coração. E por isso que eu creio que Ele respondeu a oração, né? A oração da sinceridade. Oração da sinceridade. Né? Porque existiam naquela época os hipócritas que oravam nas praças, todo mundo estava vendo. É né? verdade. E Deus ainda faz esse milagre, né? Amém.
da mulher que é estéril e ele tira a esterilidade. Faz mãe de filhos. E faz mãe de filhos. Existe, né? Deus ainda continua o mesmo. Nós é que mudamos. É verdade. Né? Ele não mudou, né? O nosso Deus é poderoso. E quando ele me falou isso, né? A partir desse momento eu comecei a orar. Eu comecei a profetizar sobre o meu ventre, que eu era uma árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas, né? Que é o Senhor, a água viva, e que no tempo certo eu daria os frutos. E o interessante foi que quando nós casamos, eu procurei o ginecologista, né? Eu comecei a tomar o remédio anticoncepcional, fiquei 3 anos tomando, depois eu usei preservativo, porque eu estava crendo que a qualquer momento eu iria engravidar. Mas esse que é o interessante da oração. Eu vivia por fé. Né? Por fé. E o próprio Jesus, quando falou para Marta, Maria, quando Lázaro começou a ficar enfermo, né? Ele falou, olha, se creres verás a glória de Deus. Amém. Não é verdade? Amém. E a gente vê a glória de Deus. Amém. E Deus quer isso na oração. Por isso que Ele faz no tempo dele, né? Faz da maneira dele. Amém. É para a glória dele. Amém. Né? Tudo é por ele, para ele. Né? São todas as coisas. E o Joelso tinha uma palavra do médico, né? O médico tinha dado 1% de chances. Olha. Né? Aí ele saiu de lá radiante, porque ele falou, eu tenho 1% do médico e eu tenho 100% de Deus. Então agora eu tenho 101%, né? E assim, ele é um homem de fé, né? Meu esposo. E eu glorifico ao Senhor pela vida dele, porque em todo tempo, né? Ele sempre creu, né? E ele foi muito sincero comigo e verdadeiro. Ele não deixou para falar isso depois de algum tempo. Ele logo me falou a verdade. Que lindo. Olha, nós vamos pro break. Tá bacana o nosso bate-papo aqui. É sobre oração. Não saia daí, nós já voltamos. Olá, queridos, estamos de volta no Tô com a Márcia e nós estamos falando aqui de um assunto muito interessante, oração, clamor, e que é o tema do nosso 22º Congresso das Mulheres Comprometidas, né, dia 4 e 5 de agosto. Então, portanto, não perca, se inscreva, porque as vagas são limitadas. Olha, nós vamos ter a presença aqui da Vinícia Porto, Helena Raquel, Léa Mendonça, Bruna Carla, Sara Mendes. Olha, vai ser algo impactante, porque eu estou com muita expectativa no meu coração, então não perca. E nós estamos falando aqui de um depoimento da pastora Márcia Vicente, que está aqui comigo. Olha, então dê uma olhadinha aí no que ela falou. Eu me converti no Projeto Vida Nova e quando eu comecei a entender que para oração não precisa sinal de trânsito, eu comecei a orar e eu casei aqui no Projeto Vida Nova, conheci o meu esposo. E quando nós começamos a orar, ele me falou 2 coisas, que ele tinha um ministério e que talvez ele não pudesse gerar filhos em mim porque ele era estéril. E a partir desse momento eu comecei a orar sobre o meu ventre e a profetizar que eu era uma árvore plantada junto a ribeiros de água viva e que no tempo certo eu daria os frutos. E para a honra e glória do Senhor, né, o Senhor respondeu com fogo do céu. E hoje eu tenho um filhinho de 10 anos, que é um milagre, que é uma bênção do Senhor. Então, em todo tempo, né, eu vejo a bondade do Senhor se manifestando e o Senhor respondendo, né, aqueles que oram, aqueles que buscam. Olha, que milagre Deus fez através de um clamor. E eu quero que ela fale aqui o papel e a responsabilidade de uma mulher, né, dentro da sua casa como coluna em relação à oração. E aí, Márcia, vamos falar um pouquinho disso, porque é importante nós, como mulheres, né, somos intercessoras. Né? Eu tenho falado que nós somos radares. Né, porque a disjuntora significa ezer no hebraico, que é radar, que é sustento de apoio, e nós sustentamos o nosso esposo, a nossa família dentro de uma casa. Amém. E através da oração. E aí, fala um pouquinho sobre isso. É verdade, pastora. A mulher tem que se posicionar, né? Porque a mulher posicionada, ela coloca o diabo no lugar dele, né? Debaixo dos nossos pés, que é o lugar dele. E assim, quando eu comecei a entender algumas coisas, eu comecei a me posicionar. Né? Porque eu não fui criada com o meu pai, então eu sempre tive uma liberdade. Né? Eu trabalhava, eu era muito independente, então eu comecei a aprender que a mulher tem que ficar ali do lado do marido e não na frente. Isso.
né? Isso. Então eu comecei a me posicionar, estar do lado dele, orando pela vida dele, orando pelo ministério, orando, né, por esse propósito, né, esse desejo do meu coração que era de ser mãe. E profetizando a palavra de Deus, né? Porque nós temos que em todo tempo declarar a palavra. Declarar. Porque o Senhor tem compromisso com a palavra dele, né? Deus não tem compromisso comigo, Deus tem compromisso com a palavra dele, né? Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, ele cumpre a palavra dele. E eu lembro que quando eu comecei a profetizar sobre o meu ventre, né? Essa palavra, comecei a declarar. Algumas pessoas liberaram palavras negativas sobre a minha vida, falando assim, para que você quer filhos? Você já tem sobrinha, você já tem afilhada, né? E Eucana falou para Ana, né? Não sou eu melhor do que 10 filhos? É um balde de água fria, É um balde de água fria. E na hora eu estava ligada com o Senhor, eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Isso. Né? O Senhor faz da estéreo, faz do estéreo, né? Mãe de filhos. É verdade. E a mulher tem que ter essa experiência. Eu me lembrei de uma passagem de clamor também, cego de Jericó. Queriam jogar um balde de água fria nele. Tinha uma multidão que estava ali, né, cercando Jesus e tal, e ele queria muito ser curado. Né? E as pessoas falavam, sai daqui, o mestre não vai te ouvir, né? Um balde de água fria, mas ele clamou. E clamor é bradar em alta voz. Aleluia. Né? Aleluia. E esse é o nosso papel, né? Nós temos, às vezes, orações específicas que temos que fazer e de clamar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém. Né? E aquele cego, ele bradou em alta voz, né? Amém. Glória a Deus. Você bradou, né? Eu bradei em alta voz, né? E o Senhor ouviu a minha oração e eu estava vigilante, né? Porque eu estava com o meu radar ligado, né? Quando aquela palavra veio, imediatamente eu peguei o meu escudo da fé, né? E aquela palavra maldita caiu por terra. E foi uma pessoa querida, né? Uma pessoa que, né? Geralmente é alguém que está muito próximo, né? Que libera essas palavras assim, mas eu estava atenta ali e o Senhor cumpriu. Né? Quando o pastor Joelso, ele até ia fazer exames, né? Porque na Marinha sempre, todo ano tem que fazer exames. Ele ia renovar os exames dele, aí se precisasse, nós iríamos buscar o tratamento, né? Porque eu sei que também Deus usa os médicos, né? Com certeza. Mas não foi necessário, né? O milagre de Deus chegou, o milagre de Deus aconteceu e eu estava grávida. Olha. Né? Do meu milagre, do meu filhinho, que hoje tem 10 aninhos de idade. Que é um milagre de Deus, Marcos Felipe. E é uma bênção ele. É uma bênção, é uma bênção. Já está um rapazinho, já. Né? Então, olha, poxa, está muito bacana esse nosso bate-papo. E eu gostaria, assim, de lembrar a você, não perca esse congresso. A expectativa que está no meu coração, sabe, pastora Márcia, que Deus vai nos responder coisas grandes, amém, né, ocultas, fabulosas, aleluia, que nós não sabemos. Aleluia. Clama a mim, esse é o tema do nosso Aleluia. 22º Congresso, há 22 anos, né, fazendo esse congresso para a obra do Senhor, para a glória do Senhor. E Deus tem confirmado essa obra, né, fruto das nossas mãos. Não faço nada sozinho, né, tem uma equipe aqui, 10 de pastoras e obreiras, e você não pode perder, né, esses dias 4 e 5 de agosto. Né, nós vamos estimular as mulheres para orarem mais. Amém. Né? Então, nós estamos aqui já encerrando. Este é o primeiro programa de uma série que vamos fazer sobre oração. Que será o tema do Congresso das Mulheres Comprometidas desse ano. Você não pode perder, a oração é essencial, né, para a vida espiritual, né, de cada pessoa, pois traz fortalecimento, edificação, e também é o melhor momento para estarmos em comunhão com Deus, e temos a orientação na Bíblia de orar sem cessar. Né, e não precisamos de técnicas sofisticadas ou regras e normas que limitam o nosso acesso a Deus. O apóstolo Ezequiel Teixeira, ele costuma dizer que a oração que Deus mais ouve é: Pai, me ajuda. Né? Amém. E com esta série de programas queremos te estimular a buscar a face de Deus, pois este é o tempo favorável de clamarmos mais ao Senhor. Então participe também do nosso
congressos serão dias de crescimento, muito clamor, e eu costumo dizer que esses dias em que nós estamos vivendo, dias difíceis, trabalhosos, selvagens, vai ser uma questão de sobrevivência à vida de oração. É um estilo de vida que nós temos que ter. Amém. Né? A oração. E principalmente a mulher, né? Dentro de verdade, casa. É verdade, né? Orando pela nossa família. Então, eu, a pastora Márcia, que eu louvo a Deus pela vida dessa mulher de Deus, tremenda mulher de Deus, tem crescido muito, né? A sua vida espiritual. E eu estimulo a você, querida mulher, levante sua cabeça, não desanime de orar, porque muitas vezes, né, a gente tem uma guerra mesmo, um conflito conosco, essa carne aqui que não se converte, não quer orar, não quer ter uma comunhão, né? E assim, Deus quer que nós tenhamos essa vida contínua de oração, de clamor. Amém. Então, mulher, vem estar no nosso congresso, 4 e 5 de agosto, aqui no Projeto Vida Nova de Irajá. Agradeço a presença da pastora Márcia. Né? Continue aí conosco, né, no Projeto Vida Nova na TV. Tem muito mais bênçãos para você. E eu termino dizendo para você que Deus te abençoe muitíssimo.